Bom dia, pessoal. Fizeram a atividade, gente? Passei a atividade do Forms, o EE, né? Terceiro EE. Eu passei uma atividade semana passada no Forms e 8 questões, uma atividade de revisão. O terceiro TRC, o professor Santos que passou a atividade e aí provavelmente ele já corrigiu essa semana essa atividade e já deve ter postado a aula aí no grupo para vocês, o terceiro TRC, ok? O terceiro EE, pelo que eu estou vendo aqui, apenas 16 alunos responderam a atividade. Muito pouco para uma atividade de revisão, uma atividade que vai compor a nota, mas tudo bem. Então, eu hoje ainda vou permitir fazer a atividade, porque por um equívoco, eu postei que ela estava no ar até hoje. Na verdade, era para eu postar que ela estava no ar até terça. Mas tá bom. Como foi erro meu, vai estar hoje aberto também. Mas é essa atividade que eu vou corrigir ela agora. Ok? Professor, eu sou do TRC, eu não tenho essa atividade. Então, ela já vai servir como uma revisão sobre o assunto, já que a gente vai encerrar esse assunto hoje, em análise combinatória. Ok? Essa atividade desde a semana para essa turma. O EE, né? Se for do EE, ela está na linha do tempo desde a semana passada. Ok, Anthony? Você é do EE? Se for TRC, mais uma vez, TRC, quem posta as atividades é o professor Sandro. Aí é o professor Sandro. Já não é essa atividade, é uma atividade dele. Ok? Mas, professor, eu sou do TRC. Vai servir para quê essa atividade para mim? Como uma atividade de revisão. A gente vai revisar e vocês aproveitam e copiam também. Pronto, beleza. Vou compartilhar aqui minha lousa para a gente começar a correção. A respeito do plural, alguém está com dificuldade de entrar? Se tiver, falem. Procura a supervisão também, porque a gente vai começar a postar tudo pelo plural. Ok? Essa semana ainda vou estar postando nos dois, mas a partir da próxima semana vai ser tudo pelo plural. Compartilhar aqui minha tela. Enquanto está carregando aqui, deixa eu só trocar minha máscara, gente. Um minutinho. Pronto, vamos lá. Voltei. Vamos começar aqui a correção, senão não dá tempo. Deixa eu ver se minha câmera está bem posicionada. Tá. Pronto. De Harry Potter. Basicamente, eu tenho muitas máscaras de Harry Potter. Essa semana, eu ainda não postei nada no plural, além do link, certo? Essa semana, o que eu postar vai ser no plural e vai ser na linha do tempo. Provavelmente postarei hoje à tarde. Ok? Obrigado, Marina Mendonça. Obrigado, Bruna. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, a atividade que eu passei, gente, foi essa atividade aqui. Epa, aqui é segundo ano. Deixa eu voltar aqui. Isso foi da minha aula anterior. Pronto. Foi essa atividade que eu passei para o terceiro EE, mas já vai servir de revisão também para o terceiro TRC. Ok? Próxima semana a gente já vai ter uma data para a prova de vocês, para a nossa atividade avaliativa, que provavelmente vai ser de hoje a 15. Provavelmente. Eu só vou confirmar direitinho próxima semana com vocês. Ok? Então, essa revisão serve para as duas turmas, sendo que o terceiro EE vai corrigir e o terceiro TRC vai estudar junto com a gente. Ok? Bom, primeiro, um homem ele possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos? Então, veja, a escolha do look dele, da roupa dele, ela tem 3 etapas. Por isso que eu vou fazer ele pelo princípio fundamental da contagem. E uma etapa não depende da outra. Por exemplo, para escolher o terno, não vai depender
Eu não preciso saber qual vai ser a camisa e nem preciso saber qual o sapato que eu vou usar. Em nenhum momento ele colocou uma restrição, que uma coisa estava ligada à outra. Ele só colocou o seguinte: tenho 10 ternos, 12 camisas, 5 pares de sapato, e eu quero escolher um de cada. De quantas formas diferentes eu posso organizar essa escolha? Então, dá para fazer aqui pelo princípio fundamental da contagem. Ele tem 3 etapas, onde a primeira etapa vai ser a escolha do terno, a segunda etapa vai ser a escolha das camisas, e a terceira etapa vai ser a escolha do sapato. Então, para escolher os ternos, eu tenho 10 possibilidades. Para escolher a camisa, tenho 12. E para escolher o sapato, eu tenho 5 possibilidades. Como o look, a roupa que ele vai usar, são esses 3 juntos, ou seja, o terno, a camisa e o sapato, então eu vou multiplicar. 10 vezes 12 dá 120, 120 vezes 5 dá 600. Então, 600 formas. Ele tem 600 formas diferentes de se vestir, usando 10 ternos, 12 camisas e 5 sapatos. Princípio fundamental da contagem. Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Chat. Dúvida, gente? Estou aqui olhando o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tranquilo? Então, uma questão simples, de nível fácil, de análise combinatória. Foi uma questão de princípio fundamental da contagem, sem restrição. Então, ele dá 3 tipos de vestes diferentes. E aí você quer saber de quantas formas diferentes eu posso organizar. Oi, Guilherme. Lembrando que eu vou dar print aqui da tela e vou disponibilizar para vocês, viu? Para as 2 turmas. Vou dar print aqui da tela e vou disponibilizar. Beleza? Se vocês quiserem... até vou fazer isso também, gente. Quando eu disponibilizar essa aula, eu vou disponibilizar o arquivo com print da tela e vou disponibilizar o arquivo com essas questões em PDF. Certo? Porque quem quiser pode imprimir em casa e refazer as questões. Vai enviar no... Nos 2. No plural e na linha do tempo. Essa semana eu vou enviar nos 2, porque tem aluno ainda que está com dificuldade de entrar no plural. Vai estar lá nas 2 plataformas. Beleza? Beleza. Tranquilo? Bom, posso ir para a segunda questão? Deixa eu ver aqui que alguém tinha pedido para eu esperar. Deixa eu ver quem foi. Cadê? Guilherme, posso continuar? Guilherme, porque quando eu olho o chat, eu tenho que sair do slide. Aí quando eu saio do slide, ele apaga aí para vocês. É só quando eu volto para o slide que ele volta a reaparecer. Então, toda vez que eu estiver no chat, aí fica escuro aí para vocês. Guilherme, tranquilo? Pronto. Mas não se preocupe em ficar preocupado em copiar, porque eu vou disponibilizar os prints dessa tela para vocês. Segunda questão. Uma pessoa vai retirar dinheiro de um caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece um número. Lembra que o número tem 5 algarismos, começa com 4, não tem algarismo repetido e tem o algarismo 8 em algumas posições. O número máximo de tentativas para acertar a senha então veja bem, é uma senha com 5 dígitos, 5 dígitos. O primeiro ele já sabe que é 4, já está fixo aqui o primeiro. 4, então. E o 8, ele aparece, ele sabe que tem o número 8, mas não sabe em que posição está. Ele pode estar aqui no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Beleza? Então, vamos ver aqui todas as possibilidades de aparecer esse 8. O 8, ele pode aparecer aqui na segunda casa. O 8, ele pode aparecer no terceiro dígito, lembrando que aqui o primeiro é 4. O 8, ele pode aparecer no quarto dígito. E o 8, ele pode aparecer no quinto dígito. Epa, 8, né? No quinto dígito. Então, essas são as possíveis posições do 8. Ou seja, tem 4 possibilidades para o 8 aparecer. Mas qual a possibilidade de cada um aparecer aqui? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo esse baixo. O 4.
ele tem uma, que é só o próprio 4, e o 8 também só tem uma possibilidade, que é o próprio 8. E aí restam 3 casas, e vamos ver, para essa casa tem quantas possibilidades? Para a segunda casa, gente, tem quantas possibilidades? Vou olhar no chat que vocês vão responder. Veja, eu já fixei o 4 e já fixei o 8. Então, resta quantas possibilidades para colocar na primeira casa vaga ali, na segunda casa, no caso? Colocaram 7, 3 e 8, 7. Então, não há dúvida, né? Vamos ver aqui. Muito bem. Ó, nós temos quantos algarismos? Nós temos 10 algarismos, de 0 a 9. Então, dá 10 algarismos. Dos 10 algarismos, eu já usei o 4 e já usei o 8. E eu não posso usar mais. Por quê? Onde é que diz isso? Deixa eu ver aqui. Lembrando que são 5 algarismos, não tem algarismos repetidos. Então, o algarismo que eu usar uma vez, eu não vou usar ele mais. Ok? Então, por isso, eu já usei o 4, já usei o 8, então me sobra 8 algarismos. 8 números, possíveis números para aqui. Então, para essa casa tem 8. Para essa, 7, porque eu já usei um aqui, um aqui, aqui. E para essa, 6. Eu vou multiplicar aqui. Vai dar 8 vezes 7 vezes 6. Vou até colocar aqui. 8 vezes 7 vezes 6. Não precisa colocar o 1, né, gente? Porque 1 vezes qualquer número é o próprio número. O 1 é o elemento neutro na multiplicação. 8, 7, 6. Por que 4 vezes? Porque cada uma dessas fileiras vai também ter essa logística. Quer ver se não é? Ó, aqui. Já fixei 2 números, sobra 8, 7, 6. Aqui. Já fixei 2, sobra 8, 7, 6. Aqui a mesma coisa. 8, 7, 6. Então, vai ser 4 vezes, porque 1, 2, 3, 4 vezes de quanto? De 8 vezes 7 vezes 6. E vai dar 1.344. Ok? Essa é uma forma. Outra forma de fazer. Eu tenho 4 opções de aparecer o 8, vezes arranjo de... Depois que eu fixo o 4 e o 8, só sobra quantos números? Só sobra 3 algarismos, sendo que desses 3 algarismos, eu tenho 8 possibilidades. Eu tenho 8 algarismos para ocupar 3 casas. Então, arranjo de 8 tomado 3, que vai dar a mesma coisa. 4 vezes 8 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Jogando na fórmula do arranjo, que lembrando que é essa aqui. N tomado P, N fatorial, N menos P fatorial. Que aqui vai dar 4 vezes 8 fatorial sobre 5 fatorial. 8 menos 5, 8 menos 3 é 5. E vai dar 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial. Lembrando que 5 fatorial cancela com 5 fatorial. Então vai sobrar 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que é a mesma coisa aqui de cima. Ou seja, vou dar um espaçozinho aqui. Professor, Oi? uma dúvida rápida. Nessa conta que você fez em cima do arranjo, que é o 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6, esse 4 representa o número de possibilidades, né? Do Não, 8. esse é de 8. Os possíveis lugares que o 8 pode aparecer. Ele pode aparecer na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta casa. Ou seja, tem 4 possibilidades. Tá, Certo? obrigado. Era isso mesmo. E esse arranjo de 8 tomado 3 é porque sobram 8 números para ocupar 3 casas. Beleza? Então, ou eu faço pelo princípio fundamental da contagem, ou eu faço por arranjo. Qualquer uma das duas serve. Como é que eu sei que dá para fazer por arranjo? Quando a ordem dos elementos altera o grupo. Porque se eu trocar um número de lugar com o outro, vai formar uma senha diferente. Certo? Então, ele tem 1.344 senhas. Possíveis senhas. Vai dar trabalho para ele descobrir a senha dele, né? Então, são 1.344, letra D. Vou lá no chat para ver se alguém ficou em dúvida, se alguém tem alguma pergunta. Entenderam, gente? Vai passar o dia tentando, é isso mesmo. E ainda, Érico, pode correr o risco de esquecer alguma senha, né? Alguma possível senha. Ok?
Então, como vocês viram, a análise combinatória não é um assunto complicado, é um assunto que a gente só precisa ter atenção a todo o contexto da questão. Por quê? Ele poderia colocar aqui que os elementos podiam se repetir, então ia ficar 10, 10 e 10, porque poderia usar qualquer um dos 10 algarismos. Ele poderia colocar mais restrições do que já colocou, né? Poderia dizer que começava com par, terminava com ímpar. Então, ele pode colocar várias restrições. Sempre que tiver restrição, comece pela restrição. Então, qual foi a primeira restrição? Tem que começar com o número 4. Aqui. Qual foi a segunda restrição? Tem o número 8. Só não sabe em que lugar é. Então, você vai colocar todas as possibilidades. Ok? Então, teve questão na análise combinatória, verifique se tem restrição. Se não tiver restrição, resolve direto. Se tiver restrição, começa atacando as restrições. Beleza? Vamos ver essa terceira, que na verdade essa aqui não foi nem princípio fundamental da contagem, eu até corrigi aqui, foi pelo princípio da prioridade, lembra? Que é parecido com o princípio fundamental da contagem. Da prioridade é quando ele coloca algumas prioridades, por exemplo, começar por 4 e o 8 aparecer em alguma casa. Vamos para a terceira questão. Alguma dúvida, gente? Se tiver a hora para eu tirar dúvida, não fiquem com a dúvida. Tá de boa, né? Pronto, vamos lá. Terceira. Eita. 7 pessoas viajam em um carro com 6 lugares para passageiros e 1 lugar para motorista. Entre as 7 pessoas, apenas 4 dirigem. Calcule o número de modos que essas pessoas podem se dispor para viajar. Ok? Aqui está meio... A luz está encadeando um pouquinho aqui. E aí, gente? Já fizemos aqui questão parecida com essa. É um carro que ele cabe 7 pessoas. Acho que a dobrou, né? Que deve caber 7 pessoas. Então, ele cabe 7 pessoas. Sendo que dessas 7 vagas, 6 são lugares de passageiro e 1 de motorista. Lógico, né? Se entre as 7 pessoas, apenas 4 sabem dirigir. Então, 4 sabem dirigir e as outras 3 não sabem. Então, por onde é que eu começo a resolver? Estou indo lá no chat para ver as sugestões de vocês. Tem restrição? Essas 7 pessoas vão entrar no carro, Érica. Só que dessas 7 pessoas, 4 sabem dirigir. Mas as 7 pessoas, inclusive essas 4, né? Entre elas, essas 4, vão estar no carro. Só que, lógico, que uma delas dirigindo. Não, ele quer saber as formas diferentes dessas 7 pessoas ocuparem esse carro. De quantos modos diferentes eu posso colocar essas pessoas dentro do carro. Não só as pessoas que dirigem, as que não dirigem também. Entendeu? Vou ler de novo a questão. Vamos lá, vamos ler com calma. 7 pessoas viajam em um carro com 6 lugares para passageiro e 1 para motorista. Entre as 7 pessoas, 4 dirigem. Calcula o número de motos que essas pessoas, quem são essas pessoas? As 7 pessoas, podem se dispor para viajar. Então, de que maneiras diferentes eu posso organizar essas 7 pessoas dentro do carro? Então, eu vou começar por quem? Pelo motorista, né? Essa é a minha restrição. Deixa eu ver se alguém colocou alguma sugestão lá. Essa é a minha restrição. Porque nem todos sabem dirigir. Pronto, aqui já tem alguns que já responderam. É a única restrição que tem que ter um motorista. Perfeito, exatamente isso. Muito bem, vamos ver aqui. Vamos responder, se ficar alguma dúvida, a gente tira. Então, a gente vai começar pelo motorista. E como é que vai andar sem motorista também, né? Então, para ocupar a vaga de motorista, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades, porque eu tenho 4 pessoas que sabem dirigir. Então, pode ser qualquer uma delas. Depois que eu fixar o motorista, fixei um motorista. As 6 pessoas que sobraram, depois que eu tirei o motorista,
elas podem sentar em qualquer lugar. Então, elas vão permutar de lugar. Então, aqui, ou eu faço pelo princípio fundamental da contagem, ou melhor, princípio da prioridade, que aí vai ser 4. Pronto. Já ocupei a primeira pessoa, que foi o motorista. Então, sobram 6 pessoas. Então, 6, depois 5, 4, 3, 2, 1. Ou eu posso fazer o seguinte: 4, que é a quantidade de motorista, permutação de 6. Porque depois que eu escolhi o motorista, sobram 6 pessoas para ocupar 6 lugares. Que vai dar na mesma, gente. E seria 4 vezes 6 fatorial, que vai dar na mesma. Daqui de cima. Que aí, 6 fatorial é 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, quando eu multiplicar tudo isso aqui, vai dar um total de 2.880 maneiras diferentes dessas pessoas sentarem no lugar lá, ocupar o lugar. 80. Ok? Deixa eu ver se alguém ficou em dúvida. Estou indo lá para o chat. O Lucas é poderoso, né? Não sou ele. Muito bem. Entenderam, gente? Então, toda vez na análise combinatória, começamos pela restrição. Escolheu a restrição, já exclui aquela pessoa que você escolheu na restrição. E faz todo o resto. Ok? A Ariane gosta de tirar uma onda também, né? Vamos lá. Bom, gente, entendido aqui, né? Vamos para a quarta questão. Posso avançar para a quarta? Alguém ficou em dúvida nessa questão? Como é que faz? Bom, como ninguém ficou em dúvida, então vamos para a quarta questão. Vamos lá. Uma urna A contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna B contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual o número de sequências que podemos obter se extrairmos sem reposição 3 bolas da urna A e, em seguida, 2 bolas da urna B? Então, eu vou tirar bolas da urna A, vou tirar bolas da urna B. Vejo que um não depende do outro. O resultado de um não vai interferir no resultado do outro. São coisas diferentes. Mas que as 3 bolas que eu tirar na urna A vai formar uma numeração que eu vou juntar com as 2 bolas da urna B. Essas 3 bolas de um com as 2 de outro vai formar uma numeração. E aí ele pergunta quantas sequências diferentes são possíveis de serem construídas. Como é que eu resolvo essa questão? E aí? Tem várias formas aqui. Tem que fazer separado, primeira coisa, tá certo, Eric? Faz separado, depois a gente vê. Depois junta. A gente vai ver como é se juntar. A gente chega lá. Mas eu vou fazer separado. Mas eu vou fazer o quê? Princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo ou combinação. E por quê? E aí? Qual é a artimanha que a gente vai usar? Qual é o artifício? Leia. Pronto, é porque eu estou no chat, né? Por isso que eu gosto que vocês falem pelo áudio, que aí eu voltei aqui. Em uma urna A contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna B contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual o número de sequências que podemos obter se extrairmos sem reposição 3 bolas da urna A e, em seguida, 2 bolas da urna B? Vou colocar até assim, aí, urna A. Então, na urna A, ela tem um total de 5 bolas e eu vou extrair 3. Já na urna B, urna B, ele tem um total de 3 bolas e vamos extrair quantas? 2. E aí? Tem várias formas aqui de fazer. Vai ser, primeira coisa,
Vamos fazer pelo princípio fundamental da contagem primeiro, depois a gente faz por outro método. Ok? Ó, pelo princípio fundamental da contagem, ficaria assim. Ó, urna A. Eu vou escolher 3 bolas na urna A e vou escolher 2 bolas da urna B. Vamos lá. Na urna A, para a primeira bola, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 5. Para a segunda, 4. Para a terceira, 3. Na urna B, para a primeira bola, tem quantas possibilidades? 3. A segunda, 5. Como vai ser as bolas da urna A e depois da urna B, então como aí eu multiplico. Pronto. Multiplicando tudo isso, vai dar um total, deixa eu pegar aqui para a gente adiantar, 360. Essa seria uma forma. A outra forma vai ser usando ou arranjo ou combinação. Qual é dos dois, gente? Eu uso arranjo ou combinação? Tinham perguntado antes, professor, se poderia utilizar combinação. Será que poderia usar combinação? E aí, será que é combinação ou arranjo? Vocês já usaram combinação para ver se dá os 360? Ó, Guilherme colocou princípio fundamental da contagem e combinação. Princípio fundamental da contagem, eu concordo. Agora, combinação, vamos descobrir agora se é combinação ou não. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Ó, gente, eu uso arranjo quando a ordem dos elementos vai alterar o resultado final. Eu uso combinação quando eu trocar os elementos de ordem e não altero o resultado final. Veja, eu vou tirar essas bolas para fazer uma sequência. Certo? Eu vou formar um número tirando essas bolas. Então, a ordem desses elementos importa sim. Eu quero fazer uma sequência com esses números. Por exemplo, se eu tirar na urna A, eu posso tirar 1, 4 e 5. Na urna B, eu posso tirar 1 e 3. Formou o número 14.513. Eu posso simplesmente tirar 1, 4 e 5, mas eu vou tirar primeiro 4, 5 e 1. E depois eu tirar 3, 1. Mudei a ordem. Estou usando os mesmos números, eles tiraram as mesmas bolas, só que em ordem diferente. E me formou um novo número. Por isso que é arranjo. Por quê? Porque a ordem de que eu vou tirar essas bolas, quem eu vou tirar primeiro, depois quem eu vou tirar depois, vai gerar um número diferente. Porque ele quer um número de sequências. Eu vou formar uma sequência com esses números. Se fosse um sorteio de uma Mega Sena, alguma coisa, usando essas bolas, aí sim, a ordem não importa, porque ia ser os mesmos valores. Mas o problema é que eu estou tirando esses números para formar uma sequência de números. Então, aqui vai ser arranjo. De 5 bolas que tem na urna A, eu vou tirar 3. E aqui vai ser arranjo. De 3 bolas na urna B, eu vou tirar 2. Aí é só resolver. 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Vai dar 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2 fatorial. Vou desenvolver o 5 fatorial até chegar no 2 fatorial. E aí eu cancelo. Aí vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Da mesma forma, vou fazer aqui, ó. 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Vai dar 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1 fatorial. Eu vou desenvolver o 3 vezes 2 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Cancela, 3 vezes 2, 6. E aí, como o meu número é formado pelas bolas da urna A e pelas bolas da urna B, então eu vou multiplicar. Então vai me dar o total de 60 vezes 6, que é 360. Dá o mesmo resultado. Ok? Letra E. Deixa eu ir lá para o chat para ver se alguém ficou em dúvida. Lembrando que quando eu vou para o chat, a tela fica escura. E aí, gente, alguma dúvida?
Não, gente, olha o A de arranjo. Foi arranjo. Eu até vou colocar aqui, ó. Combinação eu sei, o arranjo a gente usa o A. Então aqui foi arranjo. Vou colocar aqui em cima. Então você não entendeu por que foi arranjo. Por que é que foi arranjo? Eu vou tirar uma sequência de números. Depois que eu tirar esses números, vamos lá, tirei 5 números. Vou pegar outro exemplo. 2, 3 e 5 na urna A. E tirei 1 e 3 na urna B. Tirei esses 5 números, certo? Tirei primeiro 2, depois 3, depois 5, e depois eu tirei 1 e 3. Se eu mudar a ordem, vou usar os mesmos números, só que trocando a ordem. Vou tirar o 3, o 2 e o 5, e o 3 e o 1. Gerou uma forma diferente? Gerou. Por isso que é arranjo. Agora, se fosse números da Mega Sena, tirou o número 2, número 3, número 5, 1, 3, 1, 2, 3, 1. Aí seria a combinação. Se fosse um caso de um sorteio para formar um jogo, por exemplo, Mega Sena. Porque a ordem da bola não altera. Não vai alterar o resultado. Agora, se eu estou tirando esses números para formar uma sequência, que é uma sequência de números, então a ordem importa, sim, senhor. Aí, se a ordem importa, é arranjo. Por isso que aí a gente usou arranjo, porque a gente quer formar um número de sequências. Então, o número que eu tirar ali, ele vai ocupar aquela dezena, aquela casa. Se eu mudar um número de posição com o outro, vai me gerar um novo resultado. Ok? Pronto. Mas conseguiu agora no final compreender, né? Então, Marina, né? Marina, sempre o conselho que eu dou, para você saber se é arranjo ou combinação, você pega, faz um exemplo. Como eu fiz ali o exemplo com aqueles números. Por exemplo, tirei 2, 1, 3, certo? Você faz um exemplo. Depois, com aquele exemplo que você pegou, troca os elementos de lugar. Se ao trocar os elementos de lugar, gera uma nova possibilidade, aí é arranjo. Se ao trocar os elementos de lugar eu continuo com a mesma possibilidade, então é combinação. Porque no arranjo, a ordem dos elementos altera, importa. Na combinação, a ordem dos elementos não vai alterar. Que foi o exemplo de um jogo. Se eu estivesse tirando essas bolas, dizendo que é um bingo, vamos supor que é um bingo. Então, tirei as bolas. Importa a ordem que saiu as bolas? Não. Eu vou marcar na cartela o número. Agora, vamos dizer que eu vou tirar essas bolas para formar um número. Certo? Então, tirei 1, 3, 5, formou um número. Aí, a ordem, se eu pegar 1, 3 e 5 e pegar 3, 1 e 5, eu mudei a ordem só das bolas, mas gerou números diferentes. Aí, sim, seria arranjo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Esse é o segredo, Marinho. É praticar. Fazer questões. Se vocês pesquisarem na internet, vocês acham muitas questões de análise combinatória. No livro que vocês têm acesso, lá, o livro digital, vocês também acham muita questão no livro de vocês. Podem praticar. Tragam as dúvidas na próxima aula. Sempre eu posso fazer isso. Professor, eu achei uma questão de análise combinatória. Estava estudando e eu fiquei em dúvida dessa questão. Traga as questões de vocês também para a gente tentar resolver. Ok? E tirar a dúvida de vocês. Esse é o segredo para passar no Enem. É praticar, não ficar só preso na aula. Ir além da aula. Não só em Enem, concurso, em tudo. Beleza? Muito bem, estou gostando muito da participação de vocês da aula. Não são todos, né? Que deveriam ser todos participando, mas tem alguns pelo menos. Quinta questão. Quantos anagramas da palavra problemas começa com vogal e termina com consoantes? Então, anagramas. Se é anagrama, a gente já sabe que vai usar permutação. Se tiver letras repetidas, permutação com repetição. Se não tiver letras repetidas, permutação simples. Nosso caso aqui é permutação simples. A palavra problemas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Não. Pronto. Ela quer que comece por vogal, olha as restrições. E quer que termine com consoante. Então, começa com vogal e termina com consoantes. Ok? Para ocupar a casa das vogais, então vamos começar pelas restrições. Tem quantas possibilidades? Eu tenho uma vogal, duas vogais, 3 vogais. Vou lá para o final, porque tem a consoante, que é outra restrição. Para ocupar a casa das consoantes, eu tenho 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6 consoantes. Ok? Então, já ocupei as vogais. Já resolvi minha restrição, que era a questão das vogais e a questão das consoantes. Acabei apagando a questão anterior. Deixa eu pular um pouco, né? Então, voltando aqui, gente. Já fixei minha vogal. Lembre que são três opções, mas eu só coloco uma aqui. Eu só encaixo uma vogal aqui. E nas consoantes também. Bom, então sobraram quantas letras? Eu já encaixei duas. Uma vogal e uma consoante. Eu tenho 9 letras, sobram 7. E tem quantos espaços aqui? Tem 7 espaços também. Então eu poderia fazer 3 vezes 6 vezes a permutação de 7. Ou, veja, para ocupar essa casa, eu tenho 7 possibilidades para essa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou multiplicar tudo isso, porque todos eles formam um anagrama só. Cada letra, a junção dessas letras vai formar apenas um anagrama. Então, quando eu vou multiplicar, vai dar 90.720. Ou, se eu quiser fazer por permutação, aqui foi pelo princípio da prioridade, por permutação, eu faria. Para ocupar a primeira casa, eu tenho 3 possibilidades, que são as vogais. Para ocupar a última casa, eu tenho 6 possibilidades, que são as consoantes. Me resta agora 7 espaços e tem 7 letras para ocupar esse espaço. Permutação de 7. 6 vezes 3. 18. Vezes a permutação de 7, que é 7 fatorial. Que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu multiplicar, 9.720 possibilidades. Letra C. Ok? Ou seja, 9.720 anagramas diferentes com a palavra problemas e ainda começando por vogal e consoante. Vou ver se tem alguma dúvida, voltei lá. e 40 é o fatorial de 7, se eu não me engano. Alguém até falou isso também. Ok? Mas aí lembre que você tem que multiplicar as possibilidades da vogais e as possibilidades da consoante também. Essa foi boa, né, Pedro? Foi boa também, gostei. Ok? Então, veja, gente, que quando você consegue localizar as restrições e começa a atacar pelas restrições, fica tudo fácil. Não é um assunto difícil, desde que você consiga visualizar as restrições, todas as restrições, e atacá-las. Beleza? Dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Vamos continuar, então. Vamos lá. Sexta questão. Questão muito boa também, essa sexta. Inclusive, nas nossas atividades anteriores, eu já disponibilizei essa sexta questão para vocês, né? Eu já corrigi, não foi, gente? Todas as atividades anteriores, algumas eu postei como vídeo, a correção, ok? Eu só estava devendo essa aqui, né? Isso mesmo? Que foi o que eu passei na semana passada. Então, a gente já fez uma parecida com essa. Essa questão é bem corriqueira, esse tipo de questão, tanto em Enem, pode cair, como em concursos que cobram análise combinatória. Ok? Concursos, vestibulares, geralmente eles gostam de passar uma questão desse estilo também. Não vou dizer sempre, porque sempre é uma coisa muito pesada, uma regra, e isso não é uma regra. Ok? Vamos ver aqui. O diagrama a seguir representa algumas ruas de uma cidade. Qual o número de modos de uma pessoa dirigir-se do ponto P ao ponto Q, podendo apenas andar para o norte, que é para cima, né? E para o leste, que é para a direita. Ok? Então, ele vai sair do ponto P até o ponto Q. Perceba, gente, que independente do caminho que ele vai tracejar, ele sempre vai andar 1, 2, 3, 4, 5 para a direita e 1, 2, 3, 4 para cima. Por quê? Porque eu tenho 4 linhas, então para eu subir, eu tenho 4 linhas para subir e tenho 5 colunas, ou seja, 5 para a direita. Ok? Então, independente, o caminho que ele pegar, sempre seguindo para cima e para a direita,
ou para a direita e para cima, tanto faz, ele vai dar essa mesma quantidade de passos, que é quanto? 5 para a direita e 4 para cima. Então, aqui vai ser pergunta, ou seja, ao todo são 9, né? 5 mais 4, 9 passos, ele vai dar, não passos, 9 quadras, sendo que nessas 9 quadras, então, vai ser permutação de 9, dessas 9 passos, ele vai 1, 2, 3, 4, 5 para a direita, e ele vai 5 para cima, 4 para cima. Então, aqui vai ficar 9 fatorial sobre 5 fatorial, 4 fatorial. Permutação com repetição. Isso aqui vai dar quanto, gente? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, sobre 5 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui, para facilitar a conta, como nós somos terceiros anos, a gente pode cortar isso com isso, a gente pode fazer assim, ó, 4 vezes 2, 8. Então, 4 vezes 2 eu posso cortar com 8. Eu posso fazer assim, 3 eu cancelo com 6, e aí 6 dividido por 3 sobra 2. Então, vai ficar 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 126. Então, ele tem 126 caminhos diferentes para sair do ponto P até o ponto Q. Ok? Alternativa, letra E. Deixa eu ir lá no chat. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Lembrando também que semana passada, eu fiz também uma atividade de revisão, que foi eu mesmo que respondi na sala, com as questões com nível um pouquinho mais alto. Lembre de dar uma olhadinha nelas também, dar uma estudada nelas. É bom essas questões, gente, e todas as atividades vocês praticaram no caderno, tentando fazer sem olhar, depois vai e olha lá, certo? Inclusive os prints da tela das atividades da semana passada que a gente fez na aula ao vivo mesmo, está lá na linha do tempo também disponível. Beleza? Bom, já que está tranquilo, vamos continuar. Tá, osso para respirar com essa máscara, viu? Vamos para a próxima. Calma aí que eu fiz besteira. 7ª questão. Vamos lá. É bem parecida, só que agora é no cubo, mas a ideia é a mesma. Sendo possível somente percorrer as arestas de um cubo, dos cubos abaixo. Vamos lá. Sendo possível somente percorrer as arestas dos cubos abaixo, então eles só podem andar pelas arestas. Quantos caminhos diferentes podemos fazer indo do ponto A até o ponto B, percorrendo o mínimo de arestas possíveis? Então, ele quer sair de A, ele não pode ir por dentro do cubo, ele só pode por essas arestas de cada cubo, certo? Então, ele quer sair de A até B. Qual é o menor percurso possível? O menor percurso possível é ele seguindo a ordem. Qual é a ordem? Ó, ele vai seguir sempre para cima e para a direita. Ou seja, independente do caminho que ele fizer, ele vai sempre andar 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2 na lateral e 1, 2, 3 no fundo. Então, vai ser permutação. Quantos passos ele vai dar? Veja que meu cubo, ele tem lado 4, 2 e 3. Então, ele vai andar 4, sempre, independente do caminho que ele pegar. Ele vai ter que andar sempre 4 cubinhos para a direita, 2 cubinhos na lateral e 3 cubinhos para cima. Sempre, sempre, sempre. Então, vai ser permutação de 9, né? Que são 9 passos que ele vai dar, sendo que ele vai repetir 4, 3 e 2, ou 2 e 3, tanto faz a ordem. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Vou desenvolver o 9 até o 4.
8, 7, 6, 5, 4 fatorial, sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, e 2 fatorial é 2 vezes 1. Perceba, gente, que eu posso cancelar o 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2, 6. Então, eu posso colocar o 3 vezes 2 com o 6. E posso simplificar. Só um minutinho, gente. Bom dia. Fica à vontade. Beleza, fica à vontade. Disponha. Tranquilo, pode pegar. Quer ajuda? Não, tranquilo. Valeu. Disponha. E o 8, gente, eu posso cancelar com 2. 8, simplificando com 2, vai sobrar o 4. Ok? Então, perceba que no denominador não sobrou ninguém. Eu cancelei todo mundo. E no numerador, quem é que sobrou no numerador? Sobrou o 9 vezes 4, olha o 4 lá em cima, vezes 7, vezes 5. Deixa eu só ver se eu não esqueci de ninguém. 9, 4, 7 e 5. O resto foi tudo cancelado. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai dar um total de 1.260. Vou até fazer aqui embaixo, porque na hora de cortar o slide, ele fica mais organizado. 1.260. Alternativa, letra C. Ok? Então, perceba que nessa parte da frente, ele tem 4 para um lado. Quais são as dimensões desse cubo? Ele tem 4 de comprimento, 2 de largura e 3 de altura. Então, esse é o percurso que ele vai fazer, independente do caminho que ele vai seguir. Deixa eu ver se alguém ficou alguma dúvida. E aí, gente, tranquilo? Entenderam? Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, né? Vamos prosseguir, então, na nossa revisão. Vamos lá, vamos adiante. Inclusive, eu vou até falar com o professor Sandro, para ver se a prova sou eu que tenho que elaborar, da turma do TRC, ou se é ele que vai elaborar. Eu vou ver se eu mesmo elaboro, porque sou eu que estou dando uma aula, então eu que estou sabendo o nível que está a turma. Mas aí vai depender dele, porque quem manda na turma é ele. Entendeu? Nessa parte de aula, as coisas é ele. Mas eu vou conversar com ele para ver se ele aceita que eu elabore a prova de vocês. Ok? Vamos lá. 8ª questão. Deixa eu dar uma respirada funda. Tá osso essa máscara hoje. Que é isso, hein? Um time de futebol de salão deve ser escalado a partir de um conjunto de 10 jogadores. Entre eles, Ari e Arnaldo, goleiro. Entre ele, Ari e Arnaldo, que é o goleiro, no caso. De quantas formas isso pode ser feito? Se Ari e Arnaldo devem necessariamente ser escalados. Lembre-se que no futebol de salão, o time joga com 5 pessoas, que é um goleiro e 4 na linha, né? Então, voltando aqui. O time de futebol de salão deve ser escolhido a partir de um conjunto de 6 jogadores, 10 jogadores, entre eles Ari e Arnaldo, goleiro. De quantas formas isso pode ser feito? Se Ari e Arnaldo devem necessariamente ser escalados. E aí? O que é que eu vou usar aqui primeiro? Arranjo, combinação, permutação e por quê? Estou indo lá no chat. O que é que eu uso aqui, gente? Não precisa ter medo não, Maria. Tanto como eu e Sandro, nós estamos bem de boa. Vem só. É nesse nível que a gente está vendo aqui. Tanto dessa lista, como das questões que a gente já fez. Será que dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem? Tenho minhas dúvidas, viu? Porque o princípio fundamental da contagem é quando a ordem dos elementos importa também. Ou será que é só combinação? Ou será que é arranjo, como disse ele? Vamos ver. Na dúvida, a gente vai fazer o seguinte, a gente faz um exemplo. Veja, Ari e Arnaldo, ele sempre vai estar no time. Então, das 5 vagas, 2 já estão ocupadas. Então, não preciso me preocupar com Ari e Arnaldo. Certo? As vagas dele já estão preenchidas lá. Então, sobram 8 pessoas, das 10, sobram 8, né?
E dessas 8, eu vou escolher 3 vagas. Por quê? Sobra 8 porque eu já tirei Ari e Arnaldo. Então, das 10, eu já escolhi Ari e Arnaldo. Das 5, eu já escolhi Ari e Arnaldo, então sobra 3. Então, das 8 pessoas que faltam, eles vão ocupar apenas 3. Só 3 dessas pessoas vão jogar. Certo? Então, vamos dizer que seja Pedro, Lucas e João. Escolhi essas 3. Aqui é um exemplo. Lembra que eu falei, eu dei uma dica a vocês. Pega um exemplo e muda eles de lugar. E se minha escolha for Lucas, Pedro e João, vai mudar o time, a escala do time? Eu escolhi Pedro, Lucas e João. Ah, não, eu escolhi Lucas, Pedro e João. É a mesma coisa, o mesmo time, ou mudou o time? É a mesma coisa. Muito bem, Guilherme. Por isso que é combinação. Tá vendo como fica fácil saber se arranjou combinação? Quando você pega um exemplo, uma das possibilidades, e aí você muda os elementos dessa possibilidade de lugar. Se gerar uma nova possibilidade, é arranjo. Se continuar sendo a mesma possibilidade, é combinação. Simplesinho, né? De ver isso aqui. Então, é combinação. Vou até colocar aqui o nome, combinação. Combinação simples. E eu vou fazer a combinação de quem? Das 8 pessoas, porque eu já tirei Ari e Arnaldo. Eu não vou contar com eles, porque ele já vai estar no time. Dessas 8 pessoas, eu vou escolher 3. Porque das 5, eu já escolhi 2, que foi Ari e Arnaldo. Então, vai ser 8 fatorial. A forma de combinação, vou colocar aqui, para vocês lembrarem. Combinação de N tomado P. É N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Lembrando que N é o total de elementos e P é a quantidade que eu quero agrupar. Por exemplo, aqui eu quero escolher de 3 em 3 jogadores. Então, vai dar 8 fatorial, N menos P, 8 menos 3 fatorial, P fatorial. Então, 3 fatorial. Vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial, 3 fatorial. Quanto é que vai dar isso, gente? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Perceba que eu posso, ó, 5 fatorial cancelar, 3 vezes 2, 6, posso cancelar com 6, sobra 8 vezes 7, 56 maneiras ou possibilidades. 56. Alternativa letra E. Entenderam, gente? Entendeu por que foi combinação? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Deixa eu ver aqui o que é que Eric falou. Não, Eric, ele não disse. Ele não colocou a posição dos jogadores. Se ele colocasse uma restrição, sendo que desses 10, 2 são goleiros, que um era Ari ou Arnaldo, sei lá, dos dois. Deixa eu olhar aqui. E tem 2 goleiros, ou 3 goleiros, mas ele não colocou restrição nenhuma. Certo? Como na questão não tem restrição, vocês não podem criar essas restrições, o que não tem na questão. Mesmo que na lógica, você sabe que tem alguns que são goleiros, desses 10, provavelmente ia ter 2 goleiros, mas na questão ele falou isso? Não. Ele só falou que Ari e Arnaldo tem que jogar, Arnaldo já é o goleiro, então se Arnaldo já é o goleiro, não vai entrar outro goleiro na linha, é isso? Mas dentre essas 10 pessoas, ele não falou quantos goleiros tinha nem nada, então vocês não vão levar isso em consideração, a não ser que ele dê na questão, especifique quantos goleiros tem, e só pode jogar um goleiro, ele tem que especificar. Dá para ser arranjo? Não, por quê? Porque se você colocar arranjo, vai dar um número maior, porque no arranjo a ordem importa. Então, se eu chamasse Bruno, Lucas e Caio, e chamasse Caio, Lucas e Bruno, no arranjo você está contando como se fossem coisas diferentes. Você já contaria como 2 possibilidades, quando na verdade é uma possibilidade só. Entendeu, Caio? No arranjo sempre vai dar um número maior, porque o arranjo, ele considera as permutações como coisas diferentes. Na combinação, não. Quando eu pego os mesmos elementos, mas mudo eles de lugar, permuto eles de lugar, eles continuam sendo o mesmo conjunto. Por isso que na permutação a gente divide ainda pelo P fatorial. Não sei se vocês perceberam, mas a fórmula de combinação é parecida com a de arranjo. A de arranjo
N tomado P de N fatorial sobre N menos P fatorial. Não são parecidas? Ó, isso aqui, ó, não é exatamente a fórmula do arranjo? É. Por isso que eu posso escrever também que a combinação, ó, combinação de N tomado P vai ser arranjo de N tomado P, porque isso aqui é o arranjo, dividido por P fatorial, que é exatamente o que se repete. Certo? É exatamente essa pergunta. Quando eu escolho o grupo e troco apenas elementos de lugar, aí eu tenho que tirar ele na combinação. Ok? Deixa eu ver lá, que tiveram várias perguntas no chat. Vamos lá. Então, já expliquei por que não dá para ser arranjo, porque a ordem dos elementos importa. Não dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem, não. Porque no princípio fundamental da contagem, eu só posso fazer o princípio fundamental da contagem quando for ou grupos diferentes, ou se for do mesmo grupo, quando a ordem dos elementos dentro desse grupo importa. Ou grupos diferentes seria o quê? As modos diferentes que eu posso me vestir. Então, eu tenho o grupo das camisas, o grupo das calças, o grupo dos sapatos. Agora, se fosse assim, eu tenho grupos de canetas. A ordem de cada caneta, se a ordem de cada caneta escolhida importar, aí eu posso usar o princípio fundamental da contagem ou arranjo, ou arranjo. Se a ordem dessas canetas, escolher as canetas, não importa qual foi a caneta que eu ganhei primeiro, se a ordem não importar, aí eu só posso usar combinação. Nenhuma questão de combinação dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Todas as questões de arranjo dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Não só de arranjo, como permutação. Então, deixa eu só resumir isso aqui, para não confundir vocês. Todas as questões que dá para fazer pela permutação e dá para fazer por arranjo, dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque tanto na permutação, como no arranjo, como no princípio fundamental da contagem, a ordem dos elementos de um mesmo conjunto importa. Na combinação, só dá para fazer por combinação. Por quê? Porque na combinação, a ordem dos elementos não importa. Alguém escreveu aqui, só um minutinho. Ok, Daiane. Mas não esqueça de assistir, não. É muito importante essa aula, porque a gente está tirando todas as dúvidas, viu? Caio, entendeu por que não dá para fazer por arranjo? Pedro entendeu, já disse que entendeu. E Caio, foi Caio Marcelo. Mais ou menos, vamos deixar isso aqui o mais claro possível. Caio, deixa eu fazer aqui um exemplo. Deixa eu ver aqui um exemplo prático. Pronto, já sei. Vou pegar aqui uma tela. Vou pegar aqui o final da tela escura total. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu tenho um número 1, 3, 5, 7 e 8. Certo? Eu quero formar outros números de 3 algarismos, usando qualquer um desses algarismos aqui. Certo? Eu quero formar um número de 3 algarismos usando qualquer um desses aqui. Então, por exemplo, eu posso formar 1, 3 e 7. Ou seja, formei o número 137. Eu vou usar esse mesmo exemplo, só que eu vou trocar a ordem dele. Vamos dizer que eu peguei o 3, 1 e 7. Usei os mesmos elementos, mas eu troquei de ordem. Gerou um novo número? Gerou ou não? Vou lá no chat para você me responder. Gerou. Não é isso? Veja que eu estou usando os mesmos algarismos, só que eu troquei ele de ordem e me gerou um número diferente. Agora, vamos supor que esse 1, 3, 5, 7 e 8 sejam fichinhas, umas bolinhas que eu vou sortear para preencher, sei lá, uma cartela. Ok? Então, se eu tirar o número 1, o número 3 e o número 7, ou tirar o número 7, o 3 e o 1, vai alterar, mudou a escolha, vai alterar o valor que eu vou marcar aqui na cartelinha. Vamos dizer que a cartela aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tirei o número 1, marquei na minha cartela. Tirei o número 3, marquei na minha cartela. Tirei o número 7, marquei na minha cartela. Aí, vamos dizer, se eu tivesse tirado o número 7, o 3 e 1, eu não ia marcar os mesmos números da cartela? Então, alterou,
São duas possibilidades diferentes ou a mesma possibilidade? Aqui a gente viu que são duas possibilidades diferentes na escolha do número. Só que agora, quando eu tiro nesse estilo, eu não estou formando o número, eu estou tirando uma sequência de números. Estou sorteando os números. Certo? A ordem aqui, quando eu troquei de lugar, a ordem alterou minha escolha? Estou indo lá no chat. Alterou ou não, Caio? Quando eu tiro os elementos, e esses elementos juntos, a ordem desses elementos importa, é o arranjo. Quando eu tiro esses elementos, que esses elementos separados, eles vão ser analisados separadamente. Ele não foi analisado como um todo, mas separadamente. A ordem deles não importa. E aí a combinação. Então aqui, Caio, eu teria um exemplo de arranjo e eu teria um exemplo de combinação. Veja que aqui eu já tenho duas possibilidades. Já aqui não, eu tenho uma mesma possibilidade. Vou até ainda melhorar esse exemplo. Quais são, usando 137, eu posso fazer 137, 317, 173. Vamos lá, me ajude aí. 371, 713 e 731. Então, veja que eu usei os mesmos elementos e quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades diferentes. Já aqui eu poderia usar o 1, o 7, o 3. Eu poderia usar o 7, o 1 e o 3. Eu poderia tirar o 3, o 7 e o 1. O 3, o 1 e o 7. Todas essas aqui não é a mesma escolha, não? Não vai dar o mesmo sorteio, não? Qual foi o sorteio? Eu sorteio o número 1, o número 7 e o número 3. Todos eles. Se eu aplicar arranjo, ele vai contar aqui como se fossem 6 modos diferentes de fazer esse sorteio. Se eu usar combinação, não. Todos eles aqui representam o mesmo resultado. Por isso que na permutação, eu tinha que dividir aqui, não são 3 números, por 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? 6. Por isso que eu tinha que dividir esse 6 por 6. 6 dividido por 6 daria uma possibilidade. Então, aqui no arranjo, eu conto como 6 possibilidades diferentes. Na combinação, eu conto como... Todos esses, eles representam a mesma possibilidade. Certo? Então, aqui eu teria 6, na combinação eu teria 1. Deu para entender agora? Ou eu compliquei mais? Muito bem, Vitor. Exatamente isso. Na primeira, quando eu troquei os elementos de lugar, eu usei os mesmos elementos, mas só troquei de lugar. Alterou o resultado. Me deu outras possibilidades diferentes. Muito bem. Já no segundo, não. Eu troquei os elementos de lugar e continua sendo a mesma possibilidade. Por isso que no primeiro é arranjo, porque a ordem dos elementos importa. E no segundo é combinação, porque a ordem dos elementos não importa. Beleza? Tem que ter muito cuidado, gente, quando vocês pegarem uma questão desse tipo, de analisar se é combinação ou se é arranjo. E a melhor forma de fazer isso é pegar um exemplo. E aí trocar os elementos desse exemplo. Exponha. Usar os mesmos elementos, mas trocando apenas eles de posição. Ou seja, perguntando eles de lugar. Se ao trocar de lugar me gera uma nova situação, é arranjo, se não, é combinação. Ficou claro, gente? Foi muito bom essa discussão, para ficar bem claro isso aí. Entendeu mesmo, Caio? Ou mais ou menos? Professor, e como é que eu vou amadurecer isso? Resolvendo questões. Pega questões e vão resolver. Tira um tempinho, tira assim. Meia hora no dia. 2 questões por dia. Pega uma no estilo de combinação, uma no estilo de arranjo. Vocês vão ver que em uma semana vocês já estão craque nisso aí. O que eu aconselho? Pega as atividades que a gente já fez, vai refazendo, sem olhar, tentando descobrir se é arranjo ou combinação, e depois vai lá e olha o resultado para ver se bateu, se o raciocínio foi certo. Ok? Mas o segredo de análise combinatória é esse. É um assunto fácil, desde que vocês pratiquem para pegar esses macetes, quando é arranjo e quando é combinação. Quando você consegue separar se é arranjo ou combinação, você já sabe 90% do assunto. O resto é só aplicação de fórmula, os outros 10%. Beleza? Bom, e aqui, gente, não tem lá naquela atividade de vocês, mas aqui tem 3 desafios que eu trouxe, que são questões um pouquinho mais elaboradas. Lembre que a gente precisa estudar essas questões mais elaboradas também. Como eu falei, o Enem ele se divide em questões fácil, médio e difícil. A maioria da matemática, ela está no nível fácil. Mas tem questões difíceis e a gente tem que preparar vocês para elas também.
Não que essas que eu trouxe são questões, eita, questões muito difíceis, mas são questões que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ok? Então, vamos ver aqui essa primeira. Nós temos tempo? Temos tempo de sobra para ver. Vamos lá. Desafios. Primeiro, para elaborar as questões de matemática de um concurso público, foram feitas inicialmente 30 questões, sendo 7 consideradas difíceis. Então, eu vou colocar aqui. Vamos aí. Deixa eu separar aqui. Vou separar aqui em itens, porque aí eu vou respondendo cada item separado. Acho que é mais organizado para vocês estudarem depois. Antes de separar o item, vamos fazer. Eu sempre gosto de fazer esquema de raciocínio, gente. Que é isso? Eu tenho 30 questões. 30 questões. Essas 30 questões vão se dividir em fáceis, média, nível fácil, nível médio e difícil. Certo? Então, nós temos esses 3 níveis. E aí ele fala o seguinte, 30 questões, sendo 7 fáceis, 14 média e o restante difíceis. Então, 7 mais 14 dá 21, então dá 9 difíceis. Porque são 30 ao todo. Beleza? E aí ele vem, item 01. Aqui é uma questão de somatória. O que é uma questão de somatória? Para você acertar, você tem que acertar todas. Porque você faz a soma no final. Das questões elaboradas inicialmente, 30% foram consideradas difíceis. Então, das 30 questões, 30% são difíceis. Tem várias formas de fazer isso. Eu posso fazer por regra de 3, por exemplo. 30 questões vale 100%. Que é o total de questões. 9 que são difíceis vale quanto? Vai fazer x vezes 30. 30x, 9 vezes 100, 900. Cancela o 0 com 0. X vai ser igual a 90 dividido por 3, 30%. E o item é verdadeiro. Ou eu posso fazer assim, ó, o jeito que eu acho mais fácil de fazer porcentagem é o seguinte. Na porcentagem, sempre embaixo fica o 100%. Quem é que vale 100%? O 30%. E em cima vale o que você quer saber da porcentagem, que no caso aqui é 9. Então, 9 vale quantos por cento em cima de 30? Em outras palavras, é assim que a gente faz. Então, vai ser 9 dividido por 30. Você realiza a divisão normal, é 9 dividido por 30. 9 não dá por 30, então coloca 0, vírgula. 90 por 30 dá 3. E dá 90. Então, deu 0,3. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100, ou seja, andar 2 casas. Então, 3 andando 2 casas vai dar 0,3 vai dar 30%. Certo? Tem várias formas de calcular a porcentagem. Professor, isso aí não é de análise combinatória, não. Mas é de porcentagem, é importante para a gente ver isso também. Ok? Então, ou eu uso regra de 3, ou eu coloco sempre embaixo o que vale 100% e em cima o que eu quero. Beleza? Alguma dúvida nessa? Estou indo para o chat. A de regra de 3, né? Tem gente que acha mais fácil. Eu gosto do segundo, que ele é mais direto. Mas tem outros métodos ainda mais diretos ainda, só que aí eu vou complicar vocês. Ok? Mas tem vários caminhos aí de achar porcentagem. E aí vocês veem onde vocês se sentem mais confortáveis. Beleza? Aí vocês seguem o método que vocês acharem conveniente. Perfeito. Então, é como eu costumo dizer, professor, me ensina um jeito mais fácil de calcular a porcentagem, eu não posso dizer isso. Por quê? Às vezes meu jeito mais fácil não é o seu, não é do seu colega, entendeu? Então, o jeito confortável é aquele jeito que eu me sinto seguro, onde é que eu tenho segurança em tudo que eu estou fazendo, que eu estou entendendo tudo que eu estou fazendo. Então, esse é o jeito mais fácil. Certo? E o bom da matemática é isso, ela dá vários caminhos para você chegar ao mesmo resultado. Aí você vê qual é o caminho que você se sente mais seguro. Lembrando que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que você entende todo o processo. Vamos lá. Item 02. É possível selecionar de 35 formas diferentes 3 dentre as questões consideradas fáceis para compor a prova. Veja, ele está perguntando o quê?
Ele já está dando um resultado. É possível selecionar 35, são 35 formas diferentes de selecionar 3 questões dentre as questões fáceis. Aí eu vou fazer o seguinte. Questões fáceis. Nós temos 7 questões fáceis. Eu quero organizar essas 7 questões fáceis de 3 em 3, porque eu quero fazer, eu não quero selecionar 3. Então vai ser arranjo ou combinação. Vou pegar vocês agora. Eu tenho 7 questões fáceis e eu vou escolher 3. Eu vou usar arranjo ou combinação. Deixa eu ir lá olhar o chat. 7 questões para... Eu tenho 7 questões para escolher 3 questões. Eu vou usar arranjo ou combinação. Ou princípio. Lembra, quando eu digo arranjo, é porque pode usar princípio também. Se você escolher combinação, você não pode usar princípio. Então, quando eu falo arranjo, eu estou incluindo o princípio fundamental da contagem também. Olha, Lucas disse que é combinação. Na dúvida, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou escolher 3 questões. Vamos dizer que eu escolhi a questão 10 do livro, a 20 e a 15 do livro. Vou colocar essas questões na prova. Eu escolhi, professor, a questão 15 do livro, a 10 e a 20. Mudou a escolha. Eu quero escolher 3 questões fáceis. Eu vi que a 10, a 20 e a 15 é fácil. Eu vi que a 15, a 10 e a 20 é fácil. Não são as mesmas questões? Então, eu vou usar a combinação. Agora, se eu disser assim, com essas questões, eu vou colocar na prova, e a ordem dessas questões, de quantas formas diferentes eu posso organizar essa prova? Aí é outra história. Mas não é isso que ele falou na questão. Ele falou, dentre as 7 questões fáceis, eu quero escolher 3 questões. Certo? Achei que 15 ali eram 13. E 15, deixa eu ver aqui. Certo, aqui no meu exemplo, né? Mas entendido, gente? Deixa eu apagar aqui, porque isso aqui não vai entrar no print, não. Então, é por isso que é combinação. Veja quando você pega um exemplo e muda de lugar, como fica mais fácil de entender. Então, aqui foi um exemplo clássico de combinação. Vai ser combinação de quanto? De 7 questões fáceis, eu vou escolher 3. Vai ser 7 fatorial, aí 7 menos 3, né? E aqui seria arranjo, mas tem que colocar ainda o 3 fatorial, que aí sim virou a combinação. Então vai ser 7. Olha, 7 menos 3 vai ser 4. Então eu já vou desenvolver o 7 até o 4. Para ganhar, tem 4 fatorial. Embaixo, 7 menos 3, 4 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Veja que eu posso cancelar aqui o 4 com 4. 3 vezes 2, 6. Eu posso cancelar com 6. E aí sobrou 7 vezes 5, 35. Então tem 35 formas, tem 35 possibilidades, formas possíveis de escolher 3 questões fáceis de um total de 7 questões. Ok? Então, ela é verdadeira. Ele disse que era 35. É verdadeira. Olha, se vocês entenderam, deixa eu ir lá para o chat. Mas você tem que entender a lógica do que a gente está falando aqui, Eric. Eu estou falando o quê? Vou escolher 5 questões. Sempre que você pegar o exemplo, você pega os mesmos elementos do exemplo, só troque eles de lugar. Você não pode mudar os elementos. Se você mudar os elementos do exemplo, lógico que vai me gerar uma nova informação, independente de se arranjo ou combinação. Entendi. O 5 com 13, seria diferente. Entendi. Pronto. Mas entendeu por que foi combinação? Pronto. Tranquilo? Então, na dúvida, estou com aquela dúvida. Leia o exemplo e leia a questão e pegue um exemplo da questão. Depois troque de lugar os elementos que você pegou como exemplo. Tranquilo, Érico? Pronto, então verdadeira. Vamos ver essa aqui. Olha essa quarta, gente, como já é diferente, e é bom para a gente comparar por isso que eu gosto dessa questão, com essa segunda que a gente fez. Depois de escolhido as 10 questões, olha, depois de escolhido, então já escolhi 10 questões, já tenho 10 questões selecionadas. Independente se é fácil, médio, difícil, já selecionei 10. Estas poderão ser colocadas em ordem de mais de 10 mil formas diferentes. Então, eu já tenho as 10 questões, eu só vou trocar elas de lugar. E aí, quando eu troco as questões de lugar, vai gerar uma forma diferente de fazer aquela prova, sim ou não?
Eu tenho as 10 questões, eu vou trocar as questões de lugar. Vai me gerar uma forma diferente de prova, de escolher, de arrumar essas questões na prova? Vai, né? Eric disse não, mas depois sim. Vai. Muito bem. Então, aí eu posso usar permutação, posso usar princípio fundamental da contagem. No caso, eu vou usar permutação, por quê? Porque o tempo todo eu vou estar trabalhando com as 10 questões. Nenhuma vai ficar de fora. Eu já selecionei as 10 questões, só vou trocar eles no lugar, só vou perguntar. Tem alguma restrição? Não colocou nenhuma restrição. Então vai ter questões repetidas? Não. A questão precisa dizer que não tem questões repetidas? Não, porque só estou fazendo uma prova, então vai ser questões diferentes. Aí é lógico. E ele também colocou, escolhidas as 10 questões. Então, eu já subentendo que são as 10 questões diferentes. Então, vai dar 10 fatorial. E 10 fatorial, com certeza, vai dar bem mais que 10 mil, porque vai ser 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu multiplicar tudo isso, gente, vai dar nada mais, nada menos que 3.628.800 maneiras diferentes de montar essa prova, com 10 questões, gente. Olha quantas maneiras diferentes eu tenho para organizar essa prova. Muito massa, né, gente? É como se eu fizesse assim, eu tenho 3.628.800 gabaritos diferentes que eu posso formar, trocando só as ordens das questões. Ok. Alguma dúvida, gente, nessa? Tranquilo? Ok, Moisés. Tranquilo. E para a gente finalizar, vou ver se tem 8 aqui. É possível selecionar de 46 formas diferentes, no máximo, 2 dentre as questões consideradas difíceis para compor a prova. Então, veja bem. Entre as questões difíceis, ele vai selecionar no máximo 2. Selecionando no máximo 2. Eu posso fazer 46 formas diferentes. Aqui já é um pouquinho diferente. Ele colocou no máximo. Quando ele fala no máximo, pode ser que eu não tenha nenhuma questão. Eu posso ter 0 difíceis. Eu posso ter ou uma difícil. Eu posso ter 2 difíceis. Zero difícil, né? Melhor dizendo. O 0 vai aparecer um O. Eu vou escrever o nome 0 mesmo. Então, eu posso ter nenhuma difícil, uma difícil ou 2 difíceis. Então, vai ser combinação. Por que combinação? Estou escolhendo as questões só. Não importa se eu escolher a questão 1 e 2 ou 2 e 1. Elas são difíceis. Então, vai ser combinação de 9 questões. Não são 9 difíceis que a gente tem? Das 9 questões, eu não vou escolher nenhuma. Então, combinação de 9 tomado 0. Ou, então, ou é mais. Combinação das 9 questões, eu vou escolher uma. Ou, combinação das 9 questões difíceis, eu vou escolher 2. Pronto, é calcular cada uma dessas combinações. Vou calcular até aqui embaixo. Combinação de 9 tomado 0. 9 fatorial sobre 9 menos 0 fatorial, 0 fatorial. Vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 0 é 9 fatorial e 0 fatorial. 0 fatorial a gente já sabe quanto é, que é 1, por definição lá, né? 9 fatorial cancela com 9 fatorial. Lembre que cancelar eu estou dividindo. 9 fatorial dividido por 9 fatorial dá 1. Combinação de 9 tomado 1. 9 fatorial sobre 9 menos 1 fatorial, 1 fatorial. Então, vai dar 9 fatorial sobre 9 menos 1, 8 fatorial. 1 fatorial é 1. Então, vai dar 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Esse 1 não precisa colocar, porque 1 vezes 8 fatorial é o próprio 1. Ou é o próprio 8 fatorial. Então, cancelando, vai dar 9. E, finalmente, combinação de 9 tomado 2. 9 fatorial sobre 9 menos 2 fatorial, 2 fatorial.
vai dar 9 fatorial sobre 7 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, vai dar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. 2 vezes 1 dá 2. Cancela. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9, 36. Bom, aí eu vou substituir aqui. Então, eu posso não ter nenhuma, que é uma possibilidade. Eu posso ter uma difícil, que são 9 possibilidades. E eu posso ter 2 difíceis, que são 36 possibilidades. Isso me dá um total de 46 formas diferentes. Ok? Que também esse item está verdadeiro. Ok? Então, todos os itens foram verdadeiros. Se vocês entenderam essa aqui, gente? Então, se ele falasse assim, eu vou escolher 2 difíceis, aí eu só fazer combinação de 9 e tomar 2. Mas ele falou, no máximo, 2 difíceis. Então, pode ter nenhuma difícil, uma difícil ou 2 difíceis. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Isso mesmo, já começaram a colocar o nome, né? Coloquem um nome. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar na sala para tirar dúvida. Se não tiver, bom final de semana, bom feriadão. Aproveite o feriado para colocar tudo em dia, em ordem. Lembre, feriado, mas é para ficar em casa. Por favor, gente, não saia de casa. Se não tem necessidade, não saia de casa. A Covid está muito complicada. Para a gente passar por isso, é preciso que cada um faça a sua parte. Vai assistir Netflix, vai assistir muita série bacana, vai assistir qualquer coisa, mas não saiam de casa, nem aglomerem. Bom final de semana. Bom feriado pro senhor. Obrigado, Érico, para você também. Tchau, professor. Bom Bom feriado. descanso. Valeu, Vinícius. Até mais. Valeu, Marina. Abraço para você também. Valeu, professor. Valeu. Valeu, Pedro. Ian, vamos lá, Ian. Ian, eu preciso que você saia da aula, Ian. Bom, pessoal, é isso. Em casa, na escola, nós estamos juntos. Valeu!